A gente já começou a gravação agora, já vou começar a aula. Boa tarde para todo mundo. Então, dando sequência no nosso assunto sobre delineamento de programa de melhoramento, hoje nós vamos falar especificamente sobre um ponto que às vezes não é trabalhado dentro de um curso, seja de graduação, seja de pós-graduação, mas é uma questão extremamente importante para a gente executar o melhoramento na prática, tá? Que é o fluxo, tem vários nomes, tá? Em alguns trabalhos vocês vão ver o termo fluxo de genes ou transferência de material genético em si. Não vamos entrar em detalhes a respeito da nomenclatura mais adequada, mas essa aula de hoje consiste basicamente em entender como que nós vamos transferir o material genético dos rebanhos que praticam o melhoramento, dos rebanhos de seleção, para o extrato comercial, que é onde esse material genético vai ter que ser usado para a produção. Parece uma etapa simples, mas ela é extremamente complexa, porque envolve muitas questões de logística. Então, imaginem que vocês estão coordenando um programa de melhoramento que está lá no núcleo, está no primeiro extrato, no extrato mais alto dessa pirâmide que vocês estão vendo. O programa de melhoramento, esse rebanho núcleo, ele vai ser financeiramente recompensado principalmente com a transferência de material genético dele para os estratos inferiores, seja para o extrato multiplicador, seja para o extrato comercial. Então, o modelo básico que a gente tem de fluxo de genes em programas de melhoramento é o material genético que sai dos rebanhos do núcleo, passam para o rebanho multiplicador. Nesse rebanho multiplicador, a gente tem etapas de reprodução e indivíduos do rebanho multiplicador também passam para o extrato comercial, onde eles vão produzir as progênies que serão, então, utilizadas ou para abate ou para a produção de leite. O que acontece? Como que a gente pode caracterizar cada um dos rebanhos em cada um desses estratos? O que é um rebanho núcleo? O que é um rebanho multiplicador? O que é um rebanho comercial? É muito importante que vocês saiam da aula de hoje com essas definições muito claras na cabeça de vocês. Tem muito rebanho hoje no Brasil, isso de várias espécies, que se auto-intitulam rebanhos núcleo, rebanhos de seleção, quando são, no máximo, rebanhos multiplicadores. Então, a gente precisa entender onde estão as diferenças entre eles e qual que é a função de cada um desses rebanhos. Vamos lá. Primeira coisa, o rebanho núcleo é um rebanho que, de fato, pratica a seleção, tem um objetivo de seleção bem definido, tem critérios de seleção bem definidos, mede fenotipicamente os animais que são candidatos à seleção, se beneficiam, ou melhor, utilizam as ferramentas de avaliação genética, de acasalamento,
para, de fato, escolher os melhores animais e usar esses animais para a produção e a reposição dos animais no extrato núcleo. Uma coisa que eu particularmente considero como um bom indicador para saber se um rebanho é núcleo ou multiplicador é a autonomia que ele tem com relação ao material genético. Se um rebanho depende muito de material genético produzido em outros rebanhos, ou seja, se ele usa muito material genético que não é ele quem produz, dificilmente esse rebanho é um rebanho núcleo. Tá? Então, o que caracteriza, na minha opinião, um rebanho núcleo é a autonomia que ele tem com relação ao fornecimento de material genético. Um rebanho núcleo, ele tem que ser, de certa forma, independente geneticamente, tá? E ele é ainda o principal e o primeiro usuário da genética que ele produz. Então, pensem nessa questão. Em algumas situações, teve uma vez eu fui dar uma palestra em Itapetinga, na Bahia, e eu comecei a palestra falando o seguinte, que um rebanho que produz 100% das suas progênies com inseminação artificial e que usa sêmen de touros de outros rebanhos, não é um rebanho que, no meu conceito, tá, classificado como rebanho núcleo. Ele pode praticar seleção, mas ele não é autossuficiente do ponto de vista genético. E ele não é usuário da genética que ele produz. Porque se ele fosse usuário da genética que ele produz, ele não dependeria de 100% de genética externa. Tá? Então, aí a gente passou por uma discussão que era o seguinte, um rebanho onde 100% das fêmeas são inseminadas, dificilmente é um rebanho núcleo no sentido puro dessa pirâmide que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Porque se a gente vamos pensar em gado de corte, um programa que eu admiro muito e eu acho que ele é muito bem feito, é o programa do Instituto de Zootecnia de São Paulo. O que acontece lá? Eles têm um rebanho de aproximadamente 120 vacas da raça Nelore. Todas as progênies dessas vacas são avaliadas com relação aos critérios de seleção que eles consideram, que envolve basicamente características de crescimento. E os melhores garrotes que se destacam na safra, eles são escolhidos, ainda em idade muito jovem, para repor os touros velhos, tá? E basicamente 100% da reprodução nesse rebanho de seleção é baseada em monta natural, tá? Então, um dos melhores rebanhos, no sentido de praticar o melhoramento genético, que eu conheço, 100%, ou talvez quase 100% das vacas, se reproduzem por meio de monta natural. Então, talvez um dos rebanhos, um dos grandes fornecedores de sêmen para rebanhos multiplicadores e para rebanhos comerciais,
ele usa, basicamente, monta natural para a produção dos bezerros. E por que ele usa monta natural? Porque ele pega os tourinhos jovens, aí na faixa de 18, 24, 18 meses a 2 anos, e já coloca esses tourinhos em estação de monta, com lotes de vacas, para que esses touros produzam as suas progênies o mais rápido possível. Então, vejam que estratégia. Tentem analisar essa situação um pouco com um olhar um pouco diferente daquilo que o mercado vende. O mercado vende que usar inseminação artificial é sinônimo de melhoramento. E um dos rebanhos que mais fornece material genético de bovinos de corte no Brasil usa muito pouco ou quase não usa essa biotécnica reprodutiva no seu sistema. Tá? E nós temos algumas outras fazendas de gado de corte que também fazem procedimentos muito parecidos. Se a gente pensar num rebanho fechado, tá? Um rebanho que, em tese, produz todo o material genético que ele precisa e só exporta material genético, esse rebanho tem que ter uma estratégia de produzir um número grande de candidatos à seleção, medir os fenótipos nesses candidatos, fazer a avaliação genética, identificar os animais de maior potencial genético o mais rápido possível e colocar esses animais em reprodução muito rápido também. Por quê? Porque quando ele identifica os melhores animais e já coloca esses animais em reprodução no próprio rebanho, ele está dando uma demonstração de que ele confia naquilo que ele está fazendo, que ele consegue, de fato, produzir genética competitiva, tá certo? E depois ele vai vender o excedente de genética dele. Mas ele é o primeiro usuário da genética que ele produz. Então, se a gente for usar critérios parecidos como esse para classificar os rebanhos como rebanhos núcleo, rebanhos multiplicadores e rebanhos comerciais, a gente vai ver que tem muita gente dizendo que é rebanho de seleção, quando, na verdade, não passa de um multiplicador. Pode até ser um bom rebanho multiplicador, mas ele não é, de fato, um rebanho núcleo nesse sentido que eu estou definindo para vocês. Então, um rebanho núcleo, ele tem que ter estratégias para produzir os candidatos à seleção, para medir o fenótipo nesses candidatos à seleção, para fazer a avaliação genética e para selecionar de acordo com o objetivo de seleção. E aí, lembrando, esse objetivo de seleção tem que ser definido levando-se em consideração as condições de produção ou os sistemas de produção onde as progênies, onde os descendentes desses animais vão ser usados para a produção. Então, mesmo sendo um rebanho núcleo que está lá no topo da pirâmide, ele tem que considerar as condições de produção do extrato comercial. Por quê? Porque o rebanho núcleo produz genética para ser usado em larga escala na base da pirâmide. E essa visão tem que estar muito bem clara quando a gente planeja um programa de melhoramento genético para que a gente inclua dentro desse programa também
uma etapa relacionada com a transferência de material genético de um extrato para o outro, tá? E não adianta a gente produzir uma genética no extrato núcleo e que esteja desconectada com as condições de produção do extrato comercial ou que não seja transferida para o extrato comercial o mais rápido possível. Porque senão a gente cria uma defasagem genética muito grande entre aquilo que está no rebanho núcleo, nos rebanhos de seleção, e aquilo que está nos rebanhos comerciais. A gente não espera chegar numa fazenda comercial de produção de gado de corte e encontrar material genético que a gente encontraria. Na verdade, existe uma diferença entre o mérito genético desses dois tipos de rebanho. Mas essa diferença tem que ser a menor possível, tá? Para que toda a cadeia de produção esteja se beneficiando o mais rápido possível daquilo que é feito em termos de seleção no rebanho de seleção, no extrato superior dessa pirâmide. Teve um trabalho, até a referência dele está nessa figura que vocês estão vendo, que é um trabalho do Dr. Rafael, ele era pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Então, ele fez um estudo, ele e a equipe dele, um estudo de defasagem genética, para quantificar qual que era a diferença. A defasagem genética a gente pode medir de duas formas, tá? Ou a diferença do mérito genético médio dos animais do rebanho comercial em relação à média do potencial genético dos animais do rebanho núcleo. Então, a gente quantificaria isso na unidade da característica. Era como se eu pegasse um animal representativo, ou um grupo de animais representativos do rebanho núcleo e um grupo de animais representativos do rebanho comercial, no mesmo momento, colocasse esses dois grupos de animais para produzir no mesmo ambiente, num ambiente padronizado, e medíssemos a diferença na produção entre esses grupos de animais. Obviamente, a gente espera que os animais do rebanho núcleo tenham produções mais elevadas do que os animais do rebanho comercial, tá? Isso O áudio está cortando para mais alguém? Eu não estou conseguindo ouvir nada, tá tudo travado. Travou aqui também. Travou também aqui. Aqui também. genético tiver Professor, travou. Professor, tem como voltar? Não ouvi nada. Travou tudo. Tá. Tá, eu vou voltar aqui, pessoal. Espera só um minutinho, por favor. Tá congelando. Eu tirei aquela figura, tá? Ô, professor, às vezes se o senhor tirar seu vídeo, às vezes melhora a conexão, que aí fica menos pesado para carregar. Deixar só o seu áudio. Perfeito, eu vou fazer isso. Bom, vamos retomar então. Como a gente mede
defasagem genética, tá? Genética. Pegar um grupo de animais que estão no rebanho núcleo e um grupo de animais que está no rebanho comercial, no mesmo momento, colocar esses dois grupos de animais no mesmo ambiente, tá? Então, densa entre esses dois grupos pelas diferenças nas médias dos fenótipos desses dois. Essa é uma alternativa. A outra alternativa, e foi essa alternativa que foi considerada nesse trabalho que vocês estão vendo aí na tela, ela consistia em quantificar quanto tempo Professor, o áudio continua travado. Professor, dá para tentar entrar com o celular também. para ver se você está me ouvindo bem? Tá travando.